Glória a Deus. Irmãos, bom dia a todos. A paz do Senhor Jesus, amém? Vamos ler o Salmos número 30, versículo número 5. Salmos 30, 5. Número 30, e o verso é o verso número 5, um texto muito recorrente na igreja, que nos lembra uma verdade que motiva a nossa fé, que diz: porque a sua ira dura mais ou menos um momento, em seu favor está a vida, o choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Amém, meus irmãos? Vamos orar. Vamos estar em pé, por favor. Vamos orar ao nosso Deus, confiando que essa manhã será uma manhã de alegria para todos nós. Um dia, uma tarde, uma noite, que seja para a glória de Deus e para a alegria do nosso coração. Queremos exaltar o teu nome nesta manhã, Deus. Queremos te glorificar, queremos te exaltar por tudo quanto o Senhor tem feito a cada um de nós. Chegamos mais uma vez, juntos agora, diante do teu altar, com ação de graças, glorificação ao teu nome, por todos os recursos e bênçãos dispensados em favor da tua igreja, do teu povo, que alcançou a vida da gente. Louvado seja o teu santo nome. Nós te agradecemos dessa manhã de quarta-feira, Deus, e não poderíamos prosseguir sem antes clamar pelo poder e pela vida que existe no sangue precioso de Jesus. A ti clamamos, Senhor. Clamamos pelo poder que há nesse sangue, que esteja sobre as nossas vidas e em nossas vidas, perdoando as nossas falhas, perdoando os nossos tropeços, perdoando os nossos pecados e nos condicionando a estar diante do teu altar. Oramos com fé, oramos com gratidão, oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, pode se sentar. Rebeca vai louvar uma oração aqui com a gente, no nome de Jesus. É uma honra, louvar o nosso Deus. E nós somos muito importantes para Deus. Eu gostaria que a igreja nos ajudasse a cantar, a louvar, e que Deus usa sempre a nossa boca, o nosso coração, a nossa mente, porque tudo está nas mãos do Senhor. Quero que valorize o que você tem. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Chega de ficar sofrendo no Senhor, esse seu complexo interior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar o valor que você tem. Eu venho falar o valor que você tem, porque Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis, aí você pode entrar e para Ele há algo importante em você. Por isso levante e cante, exalta o Senhor. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Chega de ficar sofrendo angústia e dor, deixe seu complexo interior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Porque Ele está em você,
pra Ele é algo importante você. Por isso levante e cante, exalta Senhor. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor. Bom dia, mãe. Louvar depois do Bebeto é brincadeira, né? Bebeto é bom, é Deus. Glória a Deus. Por toda minha vida, ó Senhor, te louvarei, pois meu fôlego é a tua vida, e nunca me cansarei. Posso ouvir a tua voz, é mais doce do que o mel, e me tira dessa dor, e me leva até o céu. Dá-me fogo e eu me sinto tão seguro, o teu colo altíssimo. Não há perigo, nem morte, se fecha diante da tua voz. Não há doença, nem culpa, e a tempestade se acalma na voz daquele que criou, pois a palavra é pura, escura a nosso Senhor possa continuar assim, nossos juntos, Jesus guardando. Não pode ser tão bom esse nome. Não há perigo, nem morte, que se fechem diante da tua voz. Não há doença, nem culpa, e a tempestade se acalma.
Naquele momento,
ia lá, encheu de água a sua vasilha e deu de beber o menino. O que nós vemos aqui, irmãos? O poço foi criado ou já estava lá? O poço estava lá. E Agar, desesperada, dizendo que ia morrer de sede com o filho. E às vezes acontece isso conosco do mesmo jeito. A provisão já estava lá, o poço já estava lá, a fonte já estava lá, a água que ela precisava já estava lá. O problema era que em meio à dor, em meio à dificuldade, em meio ao deserto, ela não conseguia enxergar o poço que estava lá. E muitas vezes também nós fazemos a mesma coisa. Quando nós nos deparamos com um problema, quando nós nos deparamos com um imprevisto, às vezes entramos logo em desespero. Mas eu quero te lembrar nesta manhã, amados, que Deus já está te sustentando, que Deus já está provendo, que Deus já está abrindo os caminhos, que o poço já está lá, a provisão já está lá, porque ela vem do Senhor para nós. Às vezes a nossa dificuldade é enxergar isso, porque nós muitas vezes estamos tão focados no problema que nós não conseguimos perceber, e essa falta de percepção, ela nos limita. A falta de fé, de confiança, né, nos limita quando a nossa falta de recurso, falta das coisas, né? Então nós precisamos orar com amor por salvista, porque Senhor, abre os meus olhos, para que eu veja as maravilhas da tua lei. As tuas maravilhas já estão aí, a provisão já está aí, a solução já está aí, né? E às vezes nós é que não estamos enxergando, né? Porque há muitas situações ou circunstâncias que escurecem essa nossa visão e nos impedem de ver o agir de Deus, tá? Então, amados, não dá para a gente aqui, né, aprofundar muito o assunto, né, sobre isso, mas eu queria trazer só citar três exemplos. Não dá para eu falar sobre eles cada um aqui, mas quando você estuda, e você pode voltar lá nesse texto que você já leu algumas vezes, né, de 2 Reis capítulo 6, nós encontramos Eliseu e o seu servo Geazi, né, ali em Dotã. Esse é um exemplo clássico de desvendar os olhos, né? Os inimigos haviam cercado. Quando o servo de Eliseu ele chega, ele fica no desespero e ele grita: Senhor, eu vou morrer. A oração de Eliseu foi para ele o seguinte: Senhor, abre os olhos do meu filho. E quando Deus abriu os olhos dele, a Bíblia diz que ele viu os exércitos de Deus, os exércitos celestiais, para ver a provisão e o cuidado de Deus. Então ele ficou bloqueado por causa do perigo e não viu que a provisão já estava ali. Outro exemplo muito interessante sobre isso são lá no Novo Testamento, agora em Lucas capítulo 24, nós encontramos, né, o texto dos 2 discípulos que nós chamamos de discípulos do caminho de Emaús, né? Jesus já havia ressuscitado, mas eles já estavam desistindo, eles estavam no caminho de volta para casa, eles tinham perdido toda a esperança, toda a expectativa, porque Jesus havia morrido, e eles de volta para casa, e a coisa estava tão grave, os olhos deles estavam fechados, porque eles caminharam com Jesus, conversaram com Jesus, mas não identificaram Jesus. Os olhos deles só foram abertos para ver Jesus quando Jesus ora com eles na mesa. Então, às vezes, nós também estamos aqui. Qual foi o bloqueio da visão daqueles discípulos? A incredulidade e a decepção, né, que eles tiveram, porque eles esperavam que Jesus fosse um libertador político deles, e quando Jesus morre, então eles se decepcionam, a visão fica bloqueada, e mesmo encontrando com Jesus, eles não conseguiram perceber Jesus. E um outro exemplo aqui nós podemos trazer para a gente também é sobre Saulo na estrada de Damasco. Diz o texto que Saulo estava ali já em busca dos cristãos, para matar os cristãos, estava na perseguição dos cristãos, e ele não conseguia enxergar o valor e o propósito de Deus na vida dele. E diz o texto que ele estava indo com fúria para matar os cristãos. Nós vemos ali qual foi o bloqueio da visão de Saulo ali: o fanatismo religioso.
o orgulho intelectual de Saulo, e às vezes nós também, agimos da mesma maneira. O que desvendou a visão de Saulo? O encontro direto com Cristo, foi a própria luz do Senhor que trouxe uma visão, e ele depois, aí vocês conhecem bem a história de Saulo, que foi transformado em Paulo. Então, esses três textos, o que isso tem a ver conosco hoje, com a nossa meditação, para eu partir por esse ensinamento aqui? O medo de Geazi, isso às vezes acontece conosco e cega a nossa visão. A decepção e a incredulidade dos discípulos de Emaús, e o fanatismo religioso e o orgulho pessoal de Saulo, tudo isso foram bloqueios da sua visão. E o que a gente encerra com isso, querido? O que nós precisamos? Nós precisamos olhar além das aparências, precisamos mudar de perspectiva. Quando as situações forem desafiadoras, treine o seu olhar, trabalhe nisso em você, para você não perguntar o porquê de que isso está acontecendo comigo, mas por que isso comigo, mas sim aprender com essas coisas, buscando perceber a condução invisível daquilo que é sagrado, daquilo que é a provisão de Deus, daquilo que o Senhor tem já para a sua vida. O que eu quero dizer para nós nessa manhã? Foque naquilo que é eterno. Pare de olhar para as coisas que são temporais, para as circunstâncias, para os problemas, e olhe para as coisas que são eternas, que são invisíveis. Ajuste o seu foco na recompensa espiritual e no propósito que Deus tem para a sua vida. Deus tem propósito para nós. Olhe para as coisas invisíveis e eternas. Desenvolva a humildade e a sinceridade, porque a cegueira espiritual ela é quebrada quando há um encontro revelador da verdade de Deus através de um coração sincero, através de um coração humilde, através de um coração que está pronto para abandonar as suas próprias, às vezes, convicções equivocadas, às vezes até da nossa religiosidade, como aconteceu com Saulo. E a religiosidade às vezes nos atrapalha a cumprir o propósito de Deus para as nossas vidas. Então que o Senhor hoje abra os nossos olhos, tire de nós a cegueira da ansiedade, tire de nós a cegueira da insatisfação, tire de nós a cegueira do medo, da decepção, e que Ele nos ensine, que o Espírito Santo nos desafie hoje a perceber o seu cuidado nos pequenos, nos simples detalhes do nosso coração. Aprenda a confiar, não só quando a gente vê os milagres grandes, mas também nas pequenas evidências da presença de Deus em nossa vida. Então, o Senhor hoje, querido, quer te revelar coisas, como eu disse, Jeremias 33:3 ali, o Senhor quer te revelar coisas grandes, coisas firmes, que ainda de repente não veio na nossa mente, no nosso coração. O Senhor hoje Ele quer abrir os nossos olhos para que nós possamos enxergar, para que nós possamos contemplar tudo aquilo que Ele já preparou para nós, que já está diante de nós. Em nome de Jesus, eu encerro aqui 2 versículos, Isaías 43, verso 19, dizendo para nós nessa manhã, queria que você recebesse essa palavra aqui, Deus está dizendo aqui através do profeta: eu farei uma coisa nova, e ela já está prestes a acontecer. Será que vocês não percebem que até no deserto eu vou abrir um caminho e riachos de leite? Esse é o nosso Deus, querido. A falha não está em Deus, é como nós enxergamos essas coisas. Eu encerro ainda com Isaías, no capítulo 44, verso 4, quando o Senhor nos diz que desde os tempos antigos ninguém viu e nenhum ouvido viu, percebeu, e nenhum olho viu outro Deus além dele, que trabalha para aqueles que nele esperam. Deus está trabalhando, a provisão vem dele, Deus está contigo, Deus quer atender. Que o Senhor possa abrir os nossos olhos nesta manhã, para a gente ver as maravilhas que Ele já fez, que Ele está
já está diante de nós, em nome de Jesus. Posso orar por vocês? Amém? Pai querido, obrigado nesta manhã, Senhor, por esse Deus tão precioso, por vidas tão preciosas que o Senhor trouxe aqui, ó Deus, para ser ministrado por Tua palavra, obrigado, Senhor. Meu Deus, que o Senhor nos ajude, tire as escamas dos nossos olhos, e que pela fé possamos contemplar, Senhor, as Tuas maravilhas, o Teu cuidado, o Teu favor, as Tuas misericórdias, os Teus livramentos, aquilo que o Senhor já fez, já está diante de nós, que nós possamos, meu Deus, nos apropriar, Senhor, de todas as promessas, de todas as bênçãos, e entender, ó Deus, o agir do Senhor em nós. Abençoe os Teus filhos que aqui estão, abençoe a família aqui representada, abençoe as igrejas aqui representadas, que o Teu favor, que a Tua graça, que o Teu poder seja sobre nós. Nesta manhã nós te agradecemos e te pedimos tudo em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, Deus. Glória a Deus. Estamos honrados e agradecidos ao apóstolo Paulo César, que essa palavra tão direcionada no nosso coração. Amém. Vamos só agradecer a Deus por essa manhã. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Senhor, nós queremos te agradecer por esse privilégio que tivemos de estar aqui juntos para adorar o Teu nome e sermos orientados pela Tua palavra. Queremos te agradecer, ó Deus, por esse dia que, com certeza, será um dia de bênção sobre a vida da gente, pois assim nós acreditamos em Deus. Em Teu nome, Jesus, dizemos que o grande amor de Deus, a graça do Filho, as eternas e doces consolações do Espírito Santo permaneça em Ele com todos que aqui estão, hoje